Ninguém percebeu quando ele entrou, mas todo mundo lembraria do momento em que a sala ficou em silêncio. A luz fria tremia no teto, o ar-condicionado fazia um zumbido irritante, o cheiro de café velho misturado a perfume caro tomava o ambiente. A mesa comprida, as cadeiras rangendo, os currículos empilhados como se fossem meras fichas de um jogo. Ele respirou fundo antes de sentar. Camisa passada com cuidado, mas gasta nos punhos, sapatos limpos, embora marcados pelo tempo. O olhar de alguns avaliadores não tentou esconder o julgamento. O tipo de olhar que mede de cima a baixo e decide quem você é em 3 segundos. A primeira pergunta veio com um sorriso estreito. Por que deveríamos contratar alguém como você? A palavra alguém carregava uma ironia que doía mais que um tapa. Ele respondeu com calma, voz firme, sem floreios. Não gostaram. Um deles riu baixo quando ele contou que pegou 2 ônibus e caminhou as últimas quadras para não se atrasar. Outro cochichou. No mínimo não. Tem faculdade. A frase não foi dita para ser ouvida, mas foi. Ele engoliu. O coração acelerou. As mãos suando, a vontade de ir embora batendo forte, e ainda assim ficou. A segunda pergunta veio com veneno. Seus últimos empregos são simples demais. O que te habilita para uma função como essa? Ele pensou na mãe que esperava em casa com a marmita fria, pensou nas noites em que estudou PDF no celular, sentado no degrau do quarto, enquanto o sono pedia trégua. Pensou no aluguel atrasado, no caderno cheio de anotações, nos vídeos de aula assistidos com fone barato. Não falou nada disso. Apenas olhou para a bolsa no chão e disse, posso mostrar? Alguns riram de novo. Ele abriu a mochila, tirou um caderno surrado, folhas presas por um clipe e empurrou para o centro da mesa. Fluxo de caixa, mapa de processos, proposta de redução de perdas com passos simples e custos quase nulos. Havia setas, métricas, estimativas, prazos. Ele explicou que, trabalhando de madrugada como auxiliar em um depósito, viu onde o desperdício morava. Contou como mapeou cada etapa no intervalo do almoço, como cronometrava o carregamento com o cronômetro do celular, como criou um modelo que, se aplicado, economizaria um valor que ninguém naquela sala chamaria de pequeno. A voz dele não tremeu. O zumbido do ar ficou mais alto porque ninguém mais falou. O avaliador que riu primeiro pegou as folhas. Leu 2 vezes a mesma linha. O outro, que duvidou da faculdade, perguntou onde ele aprendeu aquilo. Estudando à noite, cursos gratuitos, manual técnico e observando. O silêncio mudou de cor. Já não era desprezo, era desconforto. O jovem continuou. Mostrou o protótipo de planilha que automatizava o cálculo semanal, mostrou os alertas de pico, mostrou o que ninguém ali tinha visto, porque ninguém ali pegava o ônibus das 5h30. Em 3 minutos, a sala que zombava estava inclinada para a frente, os olhos presos nas folhas. O homem que entrou carregando a esperança de uma chance agora, segurava a sala inteira com a força tranquila de quem conhece a própria verdade. Foi ali, naquela mesa comum, que uma certeza ficou gravada. É fácil rir do que não se conhece. Difícil é admitir que se riu por ignorância. E, de repente, até o ranger das cadeiras ficou respeitoso. Você já foi subestimado por alguém que não conhecia a sua história? Deixa seu comentário, deixa o like e se inscreve agora, porque aqui nada fica esquecido. O salão brilhava em excesso. Lustres imponentes refletiam nos copos de cristal, os talheres alinhados formavam fileiras quase militares e as risadas ecoavam altas, como se o mundo inteiro fosse feito para aquela gente. Entre passos apressados, um garçom jovem cruzava o salão com a bandeja equilibrada. Ele andava rápido, atento, desviando de cadeiras puxadas sem aviso e de mãos que estendiam taças sem sequer olhar para o rosto de quem servia. O uniforme era limpo,
mas gasto. A gola já sem o branco de antes, o colete meio frouxo. Ainda assim, havia dignidade em cada gesto, mas dignidade, naquela noite, não interessava a ninguém. Um dos clientes, incomodado com a demora de segundos, resolveu abrir o espetáculo. "Será que você consegue ao menos trazer o pedido certo?" Disparou com voz alta o suficiente para que várias mesas ao redor ouvissem. O riso foi imediato, seguido por comentários sarcásticos sobre sua postura, sua maneira simples de falar, até sobre o modo como segurava a bandeja. As gargalhadas cresciam a cada passo que ele dava. Cada risada era uma pedra atirada em silêncio. Ele respirava fundo, sem perder o equilíbrio, mesmo quando o rosto queimava de vergonha. O que nenhum deles sabia é que por trás daquele uniforme havia uma história que ninguém ali suportaria carregar. Anos antes, aquele garçom tinha enfrentado noites frias dormindo em um banco de rodoviária, sobreviveu comendo restos, trabalhou em 2, 3 lugares ao mesmo tempo para sustentar irmãos mais novos. Nos dias de chuva, empurrava carrinhos pesados em mercados, anotava contas em cadernos velhos e, mesmo com os olhos cansados, estudava. Cada página decorada era uma arma contra a vida que insistia em esmagá-lo. Mas nada disso aparecia no olhar arrogante dos clientes, até que uma voz interrompeu o riso. Alguém, no fundo do salão, reconheceu o nome que saiu da boca do gerente: Augusto. O nome ecoou e fez a mesa mais barulhenta se calar. Um dos presentes arregalou os olhos, lembrando-se de uma manchete esquecida. Ele não era apenas o garçom daquela noite. Ele havia sido um dos voluntários que arriscaram a vida em um incêndio, tirando vizinhos das chamas, salvando crianças presas no quarto antes que os bombeiros chegassem. O homem simples, alvo de chacota, tinha no passado um heroísmo que ninguém ali ousaria imitar. O silêncio que se seguiu foi quase constrangedor. As taças ainda brilhavam, mas agora refletiam rostos envergonhados. O garçom não disse uma palavra. Não precisou. Sua história já falava mais alto que qualquer defesa. Ele apenas continuou servindo, firme, com a mesma dignidade de sempre. Mas, dentro de cada riso engolido, nasceu a lição que queimava mais que qualquer vergonha. Nunca se deve ridicularizar alguém só porque parece simples. A simplicidade, às vezes, esconde grandezas que derrubam os palácios mais altos. Você já viveu um momento em que o silêncio falou mais do que as palavras? Compartilhe nos comentários, curta o vídeo. O milionário vivia em um mundo onde a palavra dele era lei. Acostumado a dar ordens que se cumpriam antes mesmo de terminar a frase, ele acreditava que dinheiro resolvia qualquer dor. O orgulho transbordava em cada gesto, em cada olhar que descia sobre os outros como se fossem meros figurantes da sua vida luxuosa. Até que um dia o inesperado bateu à porta. Sua filha desmaiou sem aviso. O corpo pequeno e delicado caiu ao chão como se o próprio mundo tivesse parado. Em minutos, a mansão se encheu de especialistas, médicos renomados, consultores pagos a peso de ouro, ambulâncias discretas paradas no portão. Todos tentavam, mas nada funcionava. A menina, pálida e assustada, não reagia. O milionário caminhava em círculos, atordoado. Cada ligação que atendia trazia mais promessas e nenhuma resposta. O relógio na parede parecia zombar da sua impotência. Ele, que se achava dono do tempo, agora estava preso a cada segundo que passava sem solução. Foi quando uma presença inesperada atravessou aquele cenário. A professora da menina, chamada às pressas por uma funcionária que sabia o quanto a criança se apegava a ela. Uma mulher simples, com roupas discretas, passos firmes, mas um coração imenso.
Ela não trouxe aparelhos caros, nem remédios importados. Trouxe apenas a voz e o cuidado que sempre ofereceram segurança à pequena. Ao se aproximar, a reação foi imediata. A respiração da menina começou a se acalmar. Os olhos, antes perdidos, buscaram o rosto familiar. A mão trêmula segurou-a da professora como se encontrasse abrigo em meio à tempestade. Em segundos, o que a ciência, o dinheiro e o poder não conseguiram, o afeto conseguiu. O milionário ficou imóvel, assistindo à cena. Nenhum de seus contatos políticos, nenhuma fortuna, nenhuma influência tinha qualquer efeito ali. Quem trouxe paz foi justamente aquela mulher que ele tantas vezes subestimara, que nunca foi convidada a sentar à sua mesa. Ele sentiu a arrogância pesar sobre os ombros e, pela primeira vez, experimentou a vergonha que vem quando a vida mostra que você não é tão grande quanto pensava. A lição ficou gravada. Amor, confiança e cuidado não têm preço. E às vezes, quem você ignora é justamente quem sustenta o que você mais ama. O milionário nunca mais olharia para a professora da mesma forma, porque naquele dia descobriu que a verdadeira riqueza não mora em cofres, mas em corações que sabem amar. E você? Já presenciou alguém simples mudar uma situação que parecia impossível? Conta aqui nos comentários, deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui nada fica esquecido. Na mansão, tudo tinha dono. Cada espaço refletia a autoridade do bilionário. O jardim aparado milimetricamente, o brilho dos carros estacionados, o som discreto de passos que nunca ousavam ecoar mais alto que o necessário. Quem trabalhava ali sabia. Não se falava sem ser chamado, não se fazia nada além do esperado. Era um império de silêncio e obediência. Entre aquelas paredes, quase invisível, estava uma babá. Simples, de roupas modestas, sempre com o cabelo preso e um olhar atento às crianças. Para muitos, ela era apenas mais uma funcionária, alguém que passava despercebida. Mas para os pequenos, era porto seguro, braços que acalmavam medos que o dinheiro nunca soube entender. Até que um dia tudo mudou. O filho do bilionário correu perigo. Foi rápido, inesperado, como se o tempo tivesse se rompido em segundos. O grito da criança ecoou pelo corredor, e em instantes a mansão mergulhou no caos. Todos pararam, chocados, incapazes de reagir. O patrão, acostumado a controlar tudo com a voz e com o dinheiro, se viu paralisado diante da cena. E foi nesse exato momento que a babá agiu. Sem pensar duas vezes, atravessou o corredor, mergulhou na situação com uma coragem que ninguém esperava. Com braços firmes, segurou o menino contra o peito, protegendo-o como se o mundo inteiro dependesse daquele abraço. Sua voz, calma e firme, trouxe de volta a segurança que a criança tanto precisava. O bilionário assistia atônito. Ele, que tantas vezes desprezou aquela mulher, agora a via como a única capaz de salvar o que tinha de mais precioso. Nenhum médico renomado, nenhum guarda contratado, nenhuma fortuna poderiam ter feito o que ela fez em segundos. O silêncio que se seguiu foi pesado. O homem poderoso, acostumado a ser temido, experimentava pela primeira vez a sensação de estar em dívida com alguém que ele jamais valorizou. A babá não pediu nada, não exigiu reconhecimento, nem aumento, nem aplauso. Apenas voltou a cuidar da criança com a mesma simplicidade de sempre. Mas naquele dia algo mudou para sempre dentro da mansão. Ela deixou de ser invisível, tornou-se símbolo de coragem e lembrete vivo de que grandeza não se mede em cifras, mas em gestos. E você? Já presenciou alguém humilde fazer algo tão grandioso que mudou tudo? 4 histórias diferentes, mas todas com a mesma verdade.
A vida sempre encontra um jeito de inverter papéis, de revelar grandezas escondidas e de expor as fraquezas de quem acreditava ser intocável. O jovem humilhado em uma entrevista mostrou que conhecimento não depende de roupas caras. O garçom, ridicularizado, calou risos com um passado de coragem. A professora desprezada transformou dor em cura diante da filha de um milionário. E a babá invisível salvou o que nem a fortuna do patrão conseguiu proteger. Cada cena foi uma ferida para o orgulho, mas também uma lição para quem ainda acredita que poder e dinheiro compram respeito. No fim, o que fica não são os bens nem as aparências, mas os gestos que atravessam o tempo. E quando as máscaras caem, a verdade aparece como um farol. Ninguém é pequeno demais para ser ignorado e ninguém é grande o bastante para esconder suas falhas para sempre. Essas histórias são lembranças de que a humildade constrói, a coragem revela e a justiça cedo ou tarde chega. Porque por mais que tentem esconder, rir, zombar ou menosprezar, existe algo que nunca muda. Nada fica esquecido. Se essas histórias falaram com você, deixe seu comentário aqui embaixo. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essas lições e, acima de tudo, se inscreva agora no canal, porque o próximo capítulo já está sendo escrito e você não vai querer perder.